Em nome do EcoSocial, queremos dar as boas-vindas ao palestrante de hoje, Derblay Sebin. Ele abriu Gotas e é uma honra ele estar aqui com a gente hoje, fechando esse ciclo. Então, o tema de hoje é Antroposofia e Saúde, Forças Sanadoras, onde procurá-las. Fiquei até emocionada, acho que o Leandro também. A gente está bem emocionado hoje aqui com esse último encontro. Bom encontro para todos nós. Derblay, agora é com você. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, Leandro. Eu queria parabenizar vocês de todo o coração por todo esse empenho, tudo de bom que vocês proporcionaram esse ano. Claramente, muitas pessoas elogiaram as palestras, reconheceram o valor, como que isso foi aquecedor, acalentador. Então, parabéns. E eu espero, como já o Leandro falou, em uma conversa particular, eu espero que hoje, de algum modo, eu deixe uma semente para algo novo que possa vir ano que vem aí. Parece que o Leandro se inspirou no encontro, numa conversa que nós tivemos. Quem sabe isso possa acontecer hoje, é o meu desejo. E que, claro, que falar de saúde e antroposofia, eu sou médico, é um tema fundamental, e tudo o que aconteceu nos Gotas, né, como uma gotinha de um medicamento, foram medicamentos, foram cuidados que foram durante esse ano todo, essas 33 palestras, foram como que gotas de saúde, gotas de cordialidade espargidas, esparramadas por todo esse Brasil, e vocês sabem que provavelmente fora do Brasil. Bem, esse ambiente virtual, ele nos une. Quando nós estamos juntos, tete a tete com outra pessoa, que a gente pode abraçar, tocar, a gente sente a presença da outra pessoa, a gente olha nos olhos, a gente diz, nós estamos próximos, estamos juntos. Mas vocês vejam, quando eu me encontro com alguém que eu gosto muito, que eu prezo, eu não me encontro com a corporalidade da pessoa. Eu não me encontro com o cabelo, com o rosto, com a musculatura, com a pele, com a cutis. Eu me encontro com a pessoa. E esse encontro, ele não se dá fisicamente. O encontro se dá, um verdadeiro encontro, quando a gente olha nos olhos, quando a gente sente a presença do outro. Esse encontro se dá a nível psíquico, a nível mental, a nível espiritual. É assim que a gente fala. Então, mesmo no encontro virtual, que nós estamos fisicamente tão longe, tão separados, animicamente ou de coração, a gente está juntos. Nós estamos juntos. A separação, ela é apenas de pele, de corpo. E se a gente começa um encontro desses, sentindo o calor, que é perceber o calor do ambiente. Qual a temperatura está aí onde você está? Está quentinho? Quando eu percebo a temperatura do ambiente, eu sei, né, pela luminosidade, pela hora do dia, por quão quente está, qual a relação da Terra com o Sol. Onde a gente está aqui, está abafado, está quente, então o Sol, são 5 da tarde, está quente, o Sol está aquecendo a Terra, é verão. Quando eu percebo a temperatura, eu sempre troco o meu calor, o calor do sangue, com o calor do ambiente. Ao perceber a temperatura, eu percebo aquilo que emana do Sol e da temperatura ambiente, com aquilo que coordena, dá ritmo para o próprio sangue, que é o coração.
Então, quando eu sinto a temperatura do ambiente, nós nos vinculamos do coração de cada um lá com o sol. E é nesse calor que nós, de fato, nos encontramos. Quando a gente toca alguém, quando a gente se abraça, quando a gente se olha, é nessa calorosidade que se dá o encontro. O eu humano, o humano, vive nesse calor. Então, eu desejo que o nosso encontro seja nesse ambiente caloroso, que tem a telinha aqui na minha frente, que tem o computador, que precisa da eletricidade, de tudo isso, mas, de fato, vamos nos vincular ao sol, ao coração e esse calor que irradia por toda a nossa terra, esse calor que irradia por todo o nosso corpo. Lá fora, o centro é o coração, o sol, aqui dentro, o centro é o coração. Então, que essa palestra, que essa conversa seja bem calorosa e que vocês fiquem bem presentes, se sentindo presentes durante essa conversa. Isso é salutar. E o tema que eu vou tentar conversar com vocês é sobre saúde, como que a gente aborda isso na antroposofia. E quando fala antroposofia, conhecimento do ser humano, que ela foi trazida ao mundo por Rudolf Steiner, o modo como Rudolf Steiner trouxe a antroposofia é numa tentativa de trazer cuidado para o desenvolvimento humano. Então, falar de antroposofia, não só a medicina antroposófica, mas aquele que se envolve com a antroposofia quer cuidar do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da Terra, do desenvolvimento de instituições, cuidar do desenvolvimento, que a coisa evolua de tal modo que fique melhor. Quando um paciente não está tão bem, ele não está tão bem. Aí a gente cuida para que ele fique melhor. Eu posso cuidar de um paciente, posso cuidar da terra como um todo, da ecologia, das instituições, associações, para que a coisa fique melhor. E a antroposofia, o conhecimento do ser humano, possibilita, cria condições para cuidar do desenvolvimento. E eu quero conversar com vocês como que esse procurar o melhor, querer se cuidar, é inerente, é essencial no humano. Quando o ser humano se conhece, ele quer se cuidar. Se cuidar e ser humano, eu acho que é a mesma coisa. Procurar o conhecimento do humano, integrar-se no verdadeiro humano, possibilita cuidar, possibilita a cura. E eu vou organizar a palestra, tenho a minha cola aqui comigo. Essa conversa no seguinte sim próprio do desenvolvimento das civilizações, vou dar um exemplo disso. Quero mostrar como que o cuidado é essencial no desenvolvimento humano individual. Sem cuidado, o ser humano não se desenvolve. Como que ao cuidar, eu ajudo a superar um sofrimento. Como médico, eu sei, se alguém está com uma cólica de rim, está sofrendo pra caramba, eu faço algo para cuidar dessa pessoa. Se uma instituição está atravancada, presa, a gente quer cuidar para que a coisa evolua e o sofrimento, a crise, seja superada. Eu quero mostrar para vocês como cuidar é vital para o desenvolvimento, para que a gente supere o sofrimento, aquilo que é próprio da vida. E como que eu me preparo para lidar com o sofrimento? Como que eu me preparo para superar as crises? O que em mim permite que eu saiba que a coisa não está boa e eu quero que fique melhor? E aí eu vou mostrar, falar para vocês como que o Steiner cria
método para a gente ter noção dessas coisas. Então, uma coisa que vocês podem ver na internet agora, ano passado isso não era tão falado, há uns 3 anos atrás, mas agora ficou conhecido. Tem uma antropóloga bem conhecida, cada vez mais conhecida, chama Margaret Mead, que ela é uma antropóloga conhecida, e um dia um estudante perguntou para ela: professora, qual que é o sinal de civilização? Como é que eu sei que numa cultura surgiu uma civilização? E o estudante esperava que ela falasse: é um pote, é uma ferramenta importante, é um artefato religioso. E pasmem vocês, quem não sabe dessa história ainda, a Margaret Mead fala do fêmur curado. Que o primeiro sinal de civilização numa cultura é quando se encontrou um fêmur humano que tinha sido curado. Isso mais ou menos há 15 mil anos atrás. Vocês sabem, o fêmur é o maior osso do corpo humano. Se ele é quebrado, por exemplo, num animal que é um predador, esse animal fica impossibilitado de caçar. 2 meses, 1 mês e meio, pelo menos. Então, a chance de sobrevivência é mínima. Se é uma presa, um fêmur quebrado não consegue fugir. Então, um sinal de que o humano prospera na Terra como um todo é que precisa do humano cuidar do humano. Ajudar alguém num período difícil é o começo da civilização. E vejam, cuidar possibilita o desenvolvimento, mas para cuidar é preciso reconhecer, saber, observar. Puxa, tem uma pessoa caída ali, está machucada, então eu poderei cuidar dela. Eu preciso prestar atenção, observar e, a partir disso, tomar uma conduta adequada com aquele momento, com aquele problema, com aquele sofrimento. Então, para o desenvolvimento da humanidade como um todo, a gente precisa cuidar, isso é bastante claro. E isso tem sido bem falado nessa época, a importância de cuidarmos uns dos outros, para que o humano sobreviva. E agora, se nós observarmos o desenvolvimento individual, o desenvolvimento infantil, é claro de ver isso. O ser humano nasce frágil, nasce vulnerável, nasce totalmente dependente dos pais. Precisa de alimento, precisa de calor, e eu sempre lembro que precisa de contato, precisa de carinho. O ser humano, para se desenvolver, precisa ser alimentado, leite do peito, precisa ter uma temperatura adequada, porque o sistema nervoso e a temperatura não estão amadurecidos ainda, e precisa de contato, de presença de outro ser humano. Aí o desenvolvimento se dá. E para cuidar, dar o alimento na hora certa, manter a temperatura adequada, cuidar da aeração do quarto onde essa criança vai se desenvolver. Para isso também é importante saber, reconhecer as necessidades, o que é que a criança precisa. É fundamental saber que se ela chorou é por conta da fralda, ou é a hora de comer, ou está abafado, está muito quente aqui, está muito frio. É preciso, de novo, observar, perceber, estar atento e aí atuar. Então, o cuidar do desenvolvimento da criança necessita esse conhecimento. E a criança é totalmente dependente. Ela não vai se desenvolver se não for bem cuidada. E o que é cuidar, então? Se vocês verem no Aurélio, por exemplo, cuidar vem da palavrinha latina, que tem o mesmo sentido de cogitar, imaginar, pensar. Então, eu já falei para vocês cuidarem bem de algum assunto, vocês têm que saber, têm que conhecer do que se trata. Para dar atenção, ter o cuidado, tem essa relação com cuidar, imaginar, pensar, saber como que faz o procedimento adequado. É assim que a gente fala enquanto terapeuta. E cuidar, no fundo, é minimizar o sofrimento. Se uma criança está com fome, logo ela vai sentir muita fome e isso vira um problema. Então, cuidar é minimizar o sofrimento. Ou, se é uma criança maior, se é um adulto, a gente cuida para
ensinar, cuida para ajudar essa pessoa a lidar com o sofrimento. E eu poderia falar, e logo vocês vão entender, que o sofrimento ou a crise fazem parte do desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem esses momentos críticos. Quando se fala em sofrimento, experiências aversivas, emoções negativas, nós precisamos, no desenvolvimento, quando vê a criança, ela sente fome, sente frio ou se sente abandonada, é isso que faz parte, não tem como liberar-se do sofrimento estando em desenvolvimento. E isso pode ficar claro para vocês, que às vezes para alguns colegas é difícil imaginar isso, e quando eu falo do sofrimento, eu sempre fico na torcida de que muitos de que estejam me ouvindo não estejam sofrendo, não estejam em crise, não estejam preocupados com a saúde, não estejam preocupados financeiramente, que o sofrimento não seja uma questão. Mas, infelizmente, para a maioria de nós, em algum momento da vida, a gente se confronta com uma enorme crise. Mas eu não vou falar crise, porque crise, às vezes, tem um caráter, um sentido um pouco abstrato para mim. Quando alguém está em crise, em que perdeu o chão debaixo dos pés, de fato, ela está sofrendo. E cuidar é minimizar esse sofrimento, é instrumentalizar a pessoa para lidar com a crise. Isso fica, eu quero deixar claro para vocês que é parte do desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem confronto com o sofrimento. Quando coloca-se uma criança na escola, em casa, a mãe dava a comida na hora certa, os pais atendiam todas as necessidades, mas a criança vai para um jardim. Lá ela vai ter que esperar para comer, ou ela vai ter que pedir para ir no banheiro. As necessidades não serão atendidas prontamente. Ela vai ter que suportar um pouquinho de sofrimento, expectativa. E está na moda hoje, ou é uma questão séria na pedagogia, ensinar, cuidar para que as crianças resistam a frustrações. Quando, por exemplo, na escola ela quer pegar um brinquedo, mas o amiguinho foi lá e pegou antes. Então, lidar com o sofrimento, a interação humana exige que nós tenhamos uma bagagem para suportar um pouquinho de sofrimento, pelo menos, ou em momentos da vida, um sofrimento terrível. Então, lidar com a frustração, aquele sentimento de impotência quando algo que eu queria, que era esperado, não acontece. Então, faz parte da vida suportar frustrações, lidar com o sofrimento. E agora vejam, se tentássemos abstratamente eliminar o sofrimento, imaginem os pais que continuassem no desenvolvimento da criança, oferecendo tudo o que ela precisa na hora que ela pede. Vocês imaginam o que seria uma criança com 10, 12 anos, que o que ela pede, ela é prontamente atendida? Ou que tem desejos de algum brinquedo, alguma coisa, e sempre é dado para ela? Como é que é um relacionamento de um adolescente que, quando tem um desejo, exige do ambiente que o satisfaça? Então, na vida para o relacionamento, eu tenho que aprender a lidar, a conter, a cuidar desse próprio, da frustração, do sofrimento. E se eu quisesse, então, de fato, por exemplo, proteger a criança e isolá-la totalmente no ambiente contra germes, contra bactérias, contra vírus, se fosse possível criar uma bolha totalmente estéril e tirar a criança do contato com o meio, eu, de fato, então, evito o sofrimento, evito o contato com as dificuldades, mas eu evito o desenvolvimento. Para se desenvolver, eu preciso o contato com o novo, o contato com o que é imprevisível, com a insegurança que a vida traz. E sempre que eu estou inseguro, pode ser um pouquinho, eu vou para o lado do sofrimento, da angústia, da ansiedade. Então, a criança, ela precisa ser totalmente atendida. Quanto mais a criança experimentar o mundo é bom, melhor o desenvolvimento. Eu preciso cuidar
para que ela se confronte o mínimo com o sofrimento. Mas, durante a vida, eu não posso afastar alguém totalmente dos percalços, das crises e do sofrimento. Agora, a criança, nós vamos crescendo. Qual é a diferença entre uma criança e um adulto? Vocês vejam, uma criança ainda não é um adulto. A gente espera um pouquinho, eles ficam adultos. Porém, todo adulto ainda é uma criança. Em que sentido? Uma criança depende do outro para ser cuidada, para se desenvolver. A criança é imatura. Ela tem reações quando está pressionada, quando está sofrendo reações infantis. Então, ela não está pronta para reagir como um adulto. A criança é vulnerável, é frágil, é carente. A criança sempre lida com o novo. Tem todas as experiências vão acontecendo e são novidades. A criança lida facilmente com o imprevisível. O que difere, então, o adulto da criança? Que o adulto cresceu, o adulto está maduro. O que é que diz para mim que agora eu estou diante de um adulto maduro? Ele é autônomo. Ele não depende mais dos outros para o seu autocuidado. Essa é a grande diferença, porque como adulto eu continuo frágil, eu continuo vulnerável. Em muitas situações eu preciso do outro. Em muitas situações eu estou carente. Em muitas situações a minha maturidade de adulto vai lá para baixo e eu me torno uma criancinha. Mas um adulto que se desenvolveu não depende mais dos outros para o seu autodesenvolvimento. Agora ele está em condições de saber se cuidar. Para eu cuidar do outro, eu tenho que saber como é que cuida do outro. Agora, eu amadurecendo, eu espero saber cuidar de mim mesmo e aceitar de forma voluntária a responsabilidade de estar nas relações. E um pouco mais profundo do que isso, aceitar de forma voluntária o sofrimento que é próprio da vida, que é próprio do trabalho, que é próprio dos relacionamentos, que é próprio do desenvolvimento. Eu me tornar aquela pessoa que, por vontade própria, aceito o que estou vivendo e quero cuidar. Por mais dramática que seja a situação, quando eu estou maduro, eu reconheço, eu presto atenção à situação e quero cuidar. Quero cuidar de mim mesmo, quero cuidar das coisas, do ambiente e cuidar do outro. Mas vejam, isso é uma coisa de mão dupla. A pessoa madura sabe o que precisa. Ela se reconhece no seu caminho de desenvolvimento e aceita, acolhe voluntariamente o que ela precisa para a vida. Agora, um adulto que é imaturo, ele não enfrenta o desconhecido a partir de si. Ele não encara o novo de um modo autônomo. Percebam como é chato no social essas pessoas imaturas com comportamento infantil, que quando lhes acontece algo desagradável, quando elas se confrontam com o novo, com a crise ou com o sofrimento, elas culpam o ambiente. Isso é uma atitude infantil. E não significa que, quando eu estou num momento difícil, sofrendo, não significa de modo algum que eu não precise do apoio de outros, que eu precise ser cuidado. Mas a grande diferença da criança para o adulto é que o adulto, ele é autônomo. Ele reconhece as dificuldades da vida, o sofrimento, e por vontade própria assume o que lhe cabe. Uma criança não pode fazer isso. E eu sei que acaba fazendo. Eu vejo crianças com 9, 10, 12, 15 anos, adolescentes, que querem cuidar dos pais. É muito bonito, mas é uma sobrecarga. E eu também vejo o contrário. Adultos que querem ser cuidados sempre, carentes.
Isso não cabe mais na nossa época. Eu, amadurecendo, ficando adulto, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, de tal modo que eu tome uma atitude e confie que isso vai ficar um pouco melhor. É desse modo que eu quero contribuir com a sociedade. Quando eu tomo uma decisão, eu sei que as consequências virão para mim. Isso é decisivo. O adulto maduro, ele escolhe, ele decide e ele assume a responsabilidade. E o faz por vontade própria. Ele sabe que aquilo é próprio do seu desenvolvimento. E para fazer isso, lidar com os sofrimentos, que é essa questão do cuidar do desenvolvimento, exige reconhecer, estar atento, agir de acordo com o que eu reconheço que é o melhor, ter claro os ideais que me movem na vida. Eu vou mostrar para vocês como esse é o aspecto central da cura, poder cuidar, poder ter noção de como cuidar-se. Esse é o papel. E o central para isso é homem-sofia, o conhecimento do ser humano. Então, o amadurecimento que acontece na vida, que se dá durante a vida, se dá porque eu cuido. E à medida que eu cuido, eu minimizo o sofrimento. Se eu tenho noção de mim mesmo, eu cuido para que as crises sejam o mínimo, o menos traumáticas possíveis. E claro que se eu não tenho isso, eu sou aquele que vai ter que ser levado pela sociedade, pelos outros. Sou carente. Em muitas situações isso é necessário. Então, amadurecer, se desenvolver, é aprender a se cuidar. Preparar-se para lidar com as crises, lidar com o imprevisível, lidar com o novo. Porque vocês vejam, se eu ficasse sempre preso no conhecido, sempre preso no passado, isso é boring, é chato demais. Nós precisamos do novo. Tem um lado em nós que tem que ser criança, se confrontar com o novo. Mas quando eu me confronto com o novo, isso é imprevisível, eu não sabia. Normalmente eu vou ter uma crise, normalmente eu vou entrar em pânico, o chão foge debaixo dos pés e se instala um período crítico, um período de sofrimento. E isso todos nós, em algum momento, vamos passar. No trabalho, quantas pessoas eu já atendi que o trabalho estava ótimo, ele foi promovido, pronto. Virou um drama a vida. Ele não se sente preparado, tudo é novidade. Vem no médico, vai fazer terapia, porque o sofrimento é insuportável, porque foi promovido. Ou o contrário. Está aquela onda de demite, não demite, demissões na empresa, a pessoa já começa a ficar, como é que vai ser o meu futuro, o que vai ser? E todo mundo, teoricamente, fala que, puxa, uma crise dessas é uma oportunidade. Mas crise é o que ninguém quer na vida. É o sofrimento atroz. Quando alguém percebe que foi traído, que está sendo traído, que vai ter que se separar ou fazer um divórcio, o drama que é isso. Como, então, lidar com o novo? Como lidar com o oculto? Vocês sabem, o Steiner escreveu um livro todo sobre isso. Como lidar com o oculto. O conhecimento daquilo que aparece e traz o novo. Mas quando aparece a primeira vez, é amedrontador. A primeira vez que o novo aparece, vocês sabem, ele aparece com uma carinha de ou serpente, ou dragão, vem lá do escuro e vai me dominar. Se preparem. Se não estão vivendo uma crise, um sofrimento atroz agora, saibam, infelizmente, que em breve vocês terão que enfrentar algo assim. E, óbvio, a questão médica, a questão terapêutica, a questão humana, é como eu me preparo para acolher o novo. Como que eu me preparo para voluntariamente aceitar
esse período difícil? Essa é a questão humana. Como é que eu me seguro naquilo que eu prezo mais para que eu não me perca nesse caminho? Crise, sofrimento é risco. Como se preparar? Qual é a melhor conduta num período crítico de sofrimento? Quando o chão some debaixo dos pés e eu não tenho mais apoio. O passado, tudo aquilo que eu sabia, nesse momento não serve mais. Como que eu aprendo a morrer para o velho e renascer junto com a novidade? Essa é a questão humana. Todos nós passaremos por isso. Então, quando acontece isso, a coisa mais fácil que eu recomendo a vocês é peçam ajuda para algum amigo. Tomara que tenha alguém maduro ali perto que possa ajudar vocês. Como é bom contar com os outros e ter apoio. Como é fundamental isso na família, um parente, um amigão, o cônjuge, alguém que esteja junto com você quando a tua consciência ficou obnubilada, quando você não enxerga nada. Isso é o oculto. Antroposoficamente, estar no limiar. Quando eu estou no limiar, a coisa é bestial, a coisa é nonsense. Eu não sei o que vai ser, é um desespero. Como é bom que alguém chegue e toque, acolha e possa ficar junto com você até você voltar para a tua razão e poder assumir. Porque, vejam, num momento crítico, que a gente está sofrendo muito, não dá para terceirizar a decisão. Não pode, não vai acontecer com vocês isso. De um terapeuta dizer, a melhor coisa para vocês fazerem é isso. Vocês não vão acreditar. Quando a tia, o pai, ou alguém lá diz, faça isso que vai dar certo. No momento de crise, nós estamos totalmente sozinhos. Isso é um novo. A gente cai totalmente em si. E, infelizmente, o outro não vai decidir por nós. Eu preciso assumir, e isso é a questão do cuidado, eu quero assumir voluntariamente o que me cabe. E isso me empodera. E para cuidar da situação, obviamente, eu preciso saber. Até um dia atrás, eu estava trabalhando bem, eu sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, fui demitido, eu não tenho mais certeza de nada. Eu estou às cegas. Eu preciso ter consciência. Como me preparar para estar consciente quando ao meu redor é só trevas, é dúvidas, angústia. Parece que ninguém me entende, ninguém me apoia. Fui abandonado por Deus. Deus? Não existe nada disso. Eu estou sozinho, estou lascado. É assim que a gente fala, não é? Como eu me preparo para isso? Como que eu me preparo para ter saúde, superar esse momento de sofrimento e chegar, de fato, do outro lado, renascido e renovado? Isso é um momento de crise, isso é um momento da doença. Onde encontrar o melhor naquele momento que eu não vejo nada? Como procurar a melhor saída? Como me vincular àquilo que em mim é o melhor, que em mim é o cuidador, o curador? Quem já viveu uma crise das boas, que já sofreu muito diante de um diagnóstico terrível, quem já sabe que você vai passar um período e no outro lado algo vai te sustentar, algo novo do teu próprio ser surge. Mas saibam, ele está sempre presente. Como que de cara, já de saída, eu me vinculo a essas forças curadoras que vão me ajudar a passar o processo. Todos já passamos. O chato é que quando eu estou numa crise, estou sofrendo muito, eu esqueço que quando eu tinha 1 ano eu aprendi a andar, quando eu tinha 2 anos eu aprendi a falar, quando eu tinha 3, 4 anos eu comecei a discutir e a fazer birra. Eu já passei por um montão de crises. Entrei na faculdade, casei, separei, fiz tudo. Mas quando está na crise, esse que passa pelas crises, a gente quer
convidar a estar presente, para que eu fique em mim e tenha forças para passar por esse período. Espero que eu tenha sido claro para vocês. Esse é o ponto que eu queria chegar, de mostrar que a vida é enfrentamento, que em algum momento nós vamos nos confrontar com muita dificuldade. E o que eu quero é, nesse momento, estar preparado. Como é que eu me preparo? Qual a estratégia? O que eu posso fazer? Pois eu sei que em breve eu vou ter que me confrontar com o novo, com o oculto. Como é que eu me preparo? Tem uma estratégia que o Steiner usa muitas vezes, quem estudou antroposofia sabe, que é estudar os 4 reinos. Eu vou fazer assim, que é um modo de abordar a vida. Vocês imaginam e lembrem aí de uma pedra, de um cristal que vocês conhecem, um cristal de quartzo, eu separei aqui, bonito, que tem o que? Tem uma estrutura, tem uma rigidez, tem uma firmeza, tem uma forma clara. Então, você lembra, sabe lá, de mineradoras, regiões da Terra em que está lá montanhas firmes, pesadas. Esse é o nosso reino mineral. No corpo humano, isso tem relação com ossos, com tendões, com aquilo que dá firmeza para nós. Uma coluna bem firme, que possa ficar ereto, que nos estrutura. Reino mineral e corpo físico. E há uma grande diferença entre mineral e vegetal. Imagine um cristal e ao lado um gramado, uma flor florescendo, uma roseira crescendo, uma orquídea abrindo. No vegetal não chama atenção forma, é justo o contrário. No vegetal se transforma. No inverno é de um jeito, na primavera é de outro jeito. O vegetal segue ritmos, de manhã está de um modo, à noite está de outro modo. Então, o vegetal se transforma num ritmo. Isso tem relação no ser humano com essas forças de transformação, crescimento, desenvolvimento, que a gente usa um termo técnico para isso, forças de regeneração, forças de cura, a gente relaciona com esse termo técnico que é o corpo etérico, regeneração, crescimento, se transforma, a fisiologia humana como um todo. Então, esse é o reino vegetal, reino do tempo, reino dos ritmos. Agora, o reino animal. Imagina, então, uma roseira e do lado da roseira um gato, um cachorrinho brincando. Quanta diferença, caramba! Quanta diferença! A planta, o vegetal está lá preso na terra, o animalzinho corre para lá e para cá, o animalzinho se vê algo que o atrai, você mostra uma comida boa para um cachorro, para um gato, ele vai correndo atrás, ele tem atração por alguma coisa, ele percebe, o animal tem consciência, reage aos estímulos do ambiente, ele é atraído, eles têm aversão. Então, é um outro reino, o reino animal, né? E isso no ser humano tem a ver com ser atraído por algumas coisas, ter desejos intensos por alguma coisa, se apaixonar perdidamente ou querer demais uma coisa. E o termo técnico para esses desejos, paixões que vêm no ser humano, a gente usa um termo técnico também, o próprio corpo astral, que dá a característica da animalidade do animal. O ser humano tem algo animalesco. Mas o ser humano tem algo que transcende o animal, que é próprio ser humano. O animal está integrado no ambiente. Tem um evento, tem um acontecimento no ambiente, o animal reage de acordo. Como que os pássaros fazem a polinização, a época do cio de uma cadela ou de um animal, como que o ambiente controla o que está acontecendo com o animal. O animal está integrado no ambiente. O ser humano, ele está apartado desse ambiente e ele pode reagir de um jeito ou de outro ao ambiente. O ser humano pode fazer planos, ele lembra como é que foi numa vez, será que eu posso repetir aquilo? E faz planos, faz estratégias, faz funções executivas planejadas.
O ser humano, então, sabe de si próprio e, a partir disso, como ele se reconhece, ele pode atuar no mundo. Então, é muito diferente mineral de vegetal, vegetal de animal e animal de humano. O humano tem autoconsciência e atua a partir da autoconsciência. Um cachorrinho não tem essa possibilidade. Ele não pode arquitetar, esse ano acho que eu não vou para a praia junto com meus donos, eu vou ficar em casa. Não. Nós, como seres humanos, fazemos essa possibilidade de lidar com o mundo mental separado, poder abstrair, desenvolver memória. Então, há uma diferença, e não é o meu assunto hoje, falar desses 4 reinos, mas tem um âmbito em nós que é corporal, tem um âmbito que é fisiológico, funcional, processual, que se transforma toda hora ritmicamente, tem algo que é instintivo, tem algo que é impulsivo e que reage às coisas como os animais o fazem, e tem aquilo que faz do ser humano o que é próprio do ser humano. Onde eu encontro o curador? Onde eu encontro as forças de cura, do cuidar nesses 4 âmbitos? Será que é no corpo físico? O corpo físico cuida ou precisa ser cuidado? Quem já passou de uma idade sabe, o corpo físico envelhece, é chato. O corpo físico degenera. O corpo físico se desgasta. Vocês sabem, a gente precisa de um período de atividade, e aí a gente desgasta o corpo, e precisa de um tempo de repouso para recuperar o corpo. O corpo ele é desgastado todo dia. E à medida que nós envelhecemos, é chato falar isso, mas a gente vai ter artrose, a gente vai sofrer de arteriosclerose, isso é uma lei, vai ter cabelo branco, vai ter ruga, vai ter barba branca, faz parte do desenvolvimento. À medida que envelhecemos, a chance de câncer, o risco de demência senil vai aumentando, é óbvio. Então, o corpo, ele precisa de muito cuidado. Se eu não cuidar do corpo, ele vai degenerar, se desgastar mais rapidamente. Eu preciso fazer alguma coisa para cuidar do meu corpo. Como? Através dos hábitos. Como a gente vive determina a saúde do corpo físico. Então, vocês vejam, o corpo físico, para ser bem cuidado, precisa do modo como eu vivo. Eu preciso entender do meu estilo de vida, dos meus hábitos. Isso na medicina hoje está facílimo de falar para vocês. A qualidade de vida que vocês têm influencia na saúde física. Por exemplo, quem tem o estilo de vida cervejeiro, sabe como é que vai ficar o fígado desse cara? Ou ele é tabagista. Todo mundo hoje em dia sabe. Um estilo de vida influencia diretamente no corpo. E qual é o estilo de vida mais problemático da nossa época? O sedentário. Aquele que não ativa os seus membros. O sedentário é um grande fator de risco para arteriosclerose, para problemas de memória na terceira idade, etc. Então, o corpo físico, para ficar bem, depende dos nossos hábitos, daquilo que a gente faz repetidamente no tempo. Então, a saúde do corpo físico, falando antroposoficamente, depende do corpo etérico, da minha qualidade de vida. Se eu como regularmente, eu cuido da digestão. Se eu não tenho horário para comer, se eu como muito mal de manhã, janto absurdamente, isso sobrecarrega o fígado, pode dar refluxo, etc. Então, saber dos horários, olha, para cuidar do corpo físico tem que ter esse lado do saber, reconhecer e saber que o corpo físico depende do corpo etérico. Ele não é autônomo. Isso eu poderia falar o estilo alimentação. Quem come alimentos muito industrializados, quem toma muito refrigerante, cuidem muito com embutidos. Embutidos têm uma relação enorme com câncer, etc. Então, o meu estilo de vida é o modo como eu tenho a minha fisiologia.
Se eu cuido no ritmo, nos hábitos, nos processos, esse lado em mim que é vital, que precisa de ritmo, precisa de repetição, regularidade, se eu cuido desse âmbito dos hábitos, do ritmo, isso preserva a saúde do meu corpo físico. Eu acho que isso não é difícil para vocês entenderem. Agora, o problema é do que dependem os meus hábitos, se eu vou ter mais ou menos ritmo. Fique claro, o meu corpo físico depende do corpo etérico. E o corpo etérico depende de quê? Se eu quero ter bons hábitos e viver melhor, é óbvio, depende de como que eu lido com os meus desejos. Se eu adoro, sabe lá, comer gordura, eu tenho um problema com triglicérides ou com diabetes, isso é um problema. Eu tenho que aprender a administrar os meus desejos. Se eu adoro o happy hour e gosto de beber toda tarde, bem, agora isso está mais difícil, né? Mas sair do trabalho e beber diariamente, eu adoro isso, isso me dá um prazer. Obviamente, se eu cedo demais, e por favor, eu não sou puritano, controlador, nada disso, mas só estou mostrando para vocês o modo como eu lido com os meus desejos, o que eu valorizo mais na vida, interfere diretamente nos meus ritmos. Se eu adoro chocolate e como muito chocolate, isso obviamente pode dar um problema na digestão. E o grande problema hoje em dia, quem sabe, é o sedentarismo. Eu poderia sair, saber lá, e caminhar, mas eu adoro ficar o final de semana toda vendo série. Eu fico sem problema 10 horas, vejo Então, é óbvio, não é? Para eu cuidar do meu corpo etérico, o corpo etérico depende do meu corpo astral, do modo como eu lido com prazer, com bem-estar, com conforto. Então, tem um risco de, se eu não administrar bem isso, em vez de eu ter bom funcionamento corporal nos horários certos, eu começo a ter maus hábitos, eu começo a ter vícios, e, obviamente, isso me prejudica. E isso, para muitos jovens, é uma grande questão. Como é que eu tenho prazer, mas isso que eu faço, que é muito bom, me deixa mal fisiologicamente e depois fisicamente? Então, aprender a reconhecer os valores, como eu lido com os meus desejos. Se eu aprender a administrar bem isso, eu posso ter prazer e cuidar da minha fisiologia, cuidar do meu corpo etérico, e isso repercute até em saúde física. Como seria, por exemplo, eu estou super afim de ficar deitadão, vou fazer algo que é mais salutar. Todos nós lidamos com isso, todos nós temos que tomar pé do que é o desejo saudável que eu preciso satisfazer e o drama. E uma dica nesse ponto é: procure aquilo que tem significado, aquilo que dá sentido na tua vida, e não apenas o que é mais fácil e prazeroso. É óbvio que fazer aquilo que dá prazer é muito bom na hora, mas nem sempre é melhor para a vida, para o desenvolvimento. Como uma regra de vida, procure aquilo que dá sentido, e não só o que dá prazer. E aí, quando fala nisso, fica claro do que depende os meus desejos. Quais são os meus valores? Porque se eu me entrego, de qualquer modo, aos desejos, obviamente está ali o meu valor. Agora, se eu percebo que, puxa, eu faço isso demais, é quase um vício, isso atrapalha a minha fisiologia e eu fico doente até fisicamente, do que depende os meus desejos? O que eu posso fazer para colocar, é maravilhoso ter desejos, mas colocá-los a serviço de mim mesmo? Que isso contribua com a minha vida e não seja causa de ruína. Do que dependem meus desejos? O que eu quero falar de cara para vocês é que não depende do racional. Racional tem a ver com alma da razão, corpo astral. Não depende disso. Por quê? Como médico, há quase 40 anos, eu explico direitinho para as pessoas como é melhor ser ativo
fazer uma atividade física do que ser sedentário. Digamos que 100% das pessoas que vêm no meu consultório, eu explico isso e eles entendem. Vocês já entenderam isso. Sabe lá, que comer muito produto industrializado não é bom. Eu já entendi isso. Mas eu vou lá e tomo refrigerante, como sorvete de péssima qualidade, etc. Então, agora, para sair do âmbito dos desejos e descobrir valores, não basta entender. Porque, puxa, eu já entendi que é bom ser calmo. Eu juro para vocês, eu já entendi que é bom nunca ficar nervoso com ninguém. Vocês já entenderam também. Mas a gente fica nervoso, fica estourado, perde a paciência. Claro, no nível que eu vou falar agora, não é o nível da razão, não é mais o racional. Não basta saber que álcool ou cigarro é prejudicial. Precisa de algo mais, que no dia a dia, para quase todos nós, está oculto, que é o fator humano. Não basta apenas saber. Eu quero agora descobrir aquilo que faz com que eu me transforme, que eu me mude, que dê vontade de fazer o ideal. Isso não está no racional. Senão as pessoas seriam mais corretas, caramba. Porque hoje, com a intelectualidade que a gente tem, a gente deveria fazer o que é certo só. Apesar de fazer o certo, faço o errado. Apesar de desejar o melhor, decido o pior. Não basta entender que, por exemplo, açúcar, para algumas pessoas que têm diabetes, é um horror. O que está em jogo? É aquilo que está além da consciência habitual. É aquilo que vive no oculto e que, quando se manifesta, vem com um caráter de novo, total. Por isso que é tão importante o sofrimento. É uma grande chance, a doença, o sofrimento, para eu me encontrar. Então, da onde provém as forças para que eu escolha e tenha forças para fazer o melhor? Para que eu cuide daquele processo? Para que eu possa dar para mim mesmo aquilo que eu quero? E isso é o novo. Precisamos incluir no nosso dia a dia a dimensão espiritual do ser humano. Não a dimensão animalesca, intelectual, racional. Isso nós já temos demais. Nós precisamos de algo que é humano, que transcende a intelectualidade, o conhecimento. Todos nós queremos isso. E agora, em muitos círculos, acadêmicos, inclusive, começa a se reconhecer isso. Não basta eu entender e tomar uma decisão intelectual abstrata. Eu preciso de algo que me transforme internamente. Isso que está oculto. Aquilo que em mim é maior do que eu mesmo. Aquilo que transcende os meus padrões. Aquilo que vai além do que é habitual, viciante. É esse que se conhece. É o que tem a autoconsciência e que faz isso que eu já falei antes, que assume voluntariamente uma responsabilidade. Para mim, gosto de falar assim, sempre comigo mesmo, em primeiríssima instância, e depois com os outros. Quando o espiritual, o eu humano, não fala numa biografia, a pessoa é egoísta. Quando a pessoa não bebe da fonte de si próprio, ela precisa que os outros a nutram. É um carente, é um egoísta. O egoísta é um carente de si próprio. Ele quer que o outro faça algo para ele. Então, como é que eu experimento, como é que eu transcendo essas coisas animalescas do astral, do etérico, do físico e me encontro a mim mesmo? Além do ego, além do indivíduo, como é que eu me encontro? Pasmem vocês, a gente se encontra toda noite em si próprio no sono. O sono é um momento
maravilhoso. Hoje a gente sabe, a gente precisa dormir para aprender. Sou eu que aprendo. Com todas as experiências difíceis, de sofrimento, eu preciso do sono. No sono, eu me desligo do que é físico, sensorial. No sono, eu me desligo do que é processual, temporal. No sono, eu apago essa consciência habitual e me encontro comigo mesmo. É nesse momento que há a transformação. Quando eu durmo bem, eu acordo, isso é um sinal de sono bom, eu acordo no outro dia disposto. Se eu tive bons sonhos à noite, eu acordo pela manhã com sonhos, com ideais pelos quais eu quero viver. Eu preciso dormir bem para ter sonhos, ideais. Dormir bem, vincular-se, misturar-se ao oculto. É a base para a saúde. Então, cuidem do sono. Mas, obviamente, só isso não basta para encontrar o curador. É vital cuidar do sono, mas eu posso, durante o dia, ir ao encontro de mim mesmo. Como? Meditando. Mindfulness. Hoje, se vocês procurarem trabalhos sobre mindfulness, sobre a importância da meditação para o bom convívio social, importância da meditação para cuidar da vida e cuidar de depressão, ansiedade, maus hábitos, importância da meditação para cuidar de doenças físicas, hipertensão, dor crônica, etc. Através da meditação, eu faço um processo igual ao do sono. Eu me separo um pouquinho dos estímulos externos, eu não dou tanta importância às sensações que eu estou sentindo e presto atenção. Esse que presta atenção, esse é o curador. Não o que aparece para a consciência, mas praticar a meditação, deixar que aquilo que está oculto ganhe voz, que o logos, aquilo que faz do humano humano, se torne presente na vida. E observe o que é físico, observe os processos, cuide da consciência. Mas, como diz o Steiner, naquele exercício na meditação da calma interior, como uma testemunha, como aquele que cuida, que age quando é necessário, mas não se identifica com os pensamentos. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas sensações, eu não sou o meu corpo físico, eu sou. Isso é oculto. Infelizmente, a maioria das pessoas não fazem uma prática de autoconhecimento. E quando dizem que se conhecem, conhecem padrões. Padrões é corpo astral, é instintivo. Conhecem os maus hábitos, é do etérico, da educação, do que veio da família, da escola, etc. Ah, sabe que é homem, sabe que nasceu não sei onde, isso é qualidade do corpo físico. O autoconhecimento é o único local onde amor e liberdade vivem. No autoconhecimento, eu não dependo de ninguém. A partir do autoconhecimento, eu cuido dos meus valores, dos meus desejos, dos meus vícios, dos meus hábitos e cuido do corpo físico. Quem tem uma noção do humano, quem cultiva autoconhecimento, se humaniza, tem vontade de cuidar no social. Meditação. Eu acho que para todo mundo hoje em dia. Mas na antroposofia, meditação é um caminho de autoconhecimento que quer me preparar para atuar na vida, como médico, professor, pai, coach, seja arquiteto, agrônomo. Eu preciso conhecer-me para, a partir desse estado humano, cuidar do desenvolvimento. Autoconhecimento, aquilo que é trazido pela antroposofia, é fundamental, autoconhecimento, para encontrar aquilo que sana, aquilo que cuida, aquilo que cura o humano. Se nos afastarmos de nós mesmos, de nossa humanidade, a sociedade vai sofrer, a gente vai ter mais sofrimento, mais processos contrários ao bom coração. Procurem a saúde, procurem o humano, encontrem os ideais pelos quais vocês querem viver.
Se dediquem a isso. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, é isso que nessa época catastrófica nós queremos, é o que mais se precisa. Bem, essa era a minha provocação. O meu tempo está estourado em 3 minutos. Essa era a minha contribuição e o desejo de que nós possamos, de fato, nos encontrar mais saudáveis, voltarmos a nos encontrar em nossa humanidade, nessa calorosidade que suporta, nessa calorosidade que faz de nós aquilo que nós temos de melhor. Muito obrigado. Passo a palavra, não sei se é o Leandro ou a Mônica. A primeira pergunta vem de: será que dá para a gente se encontrar sem ter que passar por tantos processos desafiadores? Veio da Rosana Gouveia. E a segunda pergunta veio do Mário Castro. Poderia explicar um pouco mais os exercícios da calma interior? Por favor. Essas são as duas perguntas. A gente responde essas duas e a gente faz. Então, eu gostaria muito, e eu sempre converso isso com os meus amigos, eu gostaria muito de encontrar uma pessoa que se desenvolve sem passar por crises. Eu gostaria muito de encontrar alguém que estivesse apartado do sofrimento da vida. Mas eu procuro isso e eu não encontro. Porque, vejam, a criança amadurece, ela domina um assunto e logo, sabe lá, ela aprendeu tabuada. Logo, ela vai ter que lidar com divisão e depois com frações. E cada etapa vem o novo. O novo é o oculto. Tudo aquilo que eu sei, num determinado momento, zera. E quando eu tenho essa perda do conhecido, perda do passado, eu caio num vazio, caio num buraco sem fundo. E integrar o novo, renascer para o novo, inclui essa passagem, esse sofrimento. Por isso que o que me parece que é mais humano é acolher a possibilidade do sofrimento e se preparar para não se perverter, não abrir mão dos ideais quando está sofrendo. Ter os valores, ter os ideais bem claros, para que eles te suportem o vínculo com essa dimensão espiritual do ser humano. Como eu gostaria, como médico, como pai, como avô, de minimizar o sofrimento dos outros. Essa é a tarefa humana. Agora, alguém que faça isso, eu não conheço. Que passe por toda a vida sem o confronto. E calma interior. É muito simples. Achar um momento no dia, 3 minutos, 5 minutos, um local tranquilo, que você não tenha estímulos externos, que não tenha muito barulho, muita zoeira, que você possa ficar tranquilo. E observa o próprio corpo. Será que está quente, está frio? As sensações, se está um frio na barriga, como é que está a respiração. Observa o corpo. Aí veja como é que você está se sentindo. Se tem algum local de tensão. E aí vê os pensamentos. O que você está pensando, o que estava fazendo. E faz isso por um certo tempo, até que lá pelas tantas, o sujeito que vê os pensamentos, o sujeito que percebe as sensações, o sujeito que está dentro desse corpo, ele dá as caras. Isso é calma interior. Eu não sou isso que aparece. Eu não sou o produto. Eu não sou a criatura. Eu sou o Criador. Isso dá uma calma, pelo menos a esperança de um dia ter isso. Essa prática. É simples assim. Falar é fácil. É uma boa prática. É prática e disciplina, como eu já tinha escutado uma vez na vida. Bom, mais uma vez, a gente queria agradecer imensamente a Blay por todo esse calor, que foi exatamente isso que trouxe todo o início
da inspiração do Gotas Antroposóficas era trazer calor e conhecimento que abarcasse a gente durante esse período desse ano tão especial. Então, em nome do Ecosocial, a gente agradece a todos. Uma boa semana, um bom ano, um Natal cheio de nova vida e que esse ano novo frutifique tudo aquilo que a gente plantou durante esse ano. Derblay, quer deixar a última palavra? Não, gratidão, gratidão. Que esse bom coração, que essa calorosidade, esse conhecimento esparrame, preencha todas as pessoas que participaram dessas gotas antroposóficas. Muito obrigado, foi muito bom. Muito obrigado.